Colossenses 1, carta de Paulo aos Colossenses, do verso 24 ao verso 29. Caso você não ache ou não esteja com a Bíblia, vai aparecer no telão também. Assim diz a palavra do Senhor. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Louvado seja Deus, oremos. Jesus, que o pregador não atrapalhe o que o Senhor tem para ministrar para nós essa noite. Ministre em nossos corações. Estamos aqui expostos diante de Ti. Não temos nada. Como o pastor Rafael falou, o Senhor, estamos expostos diante de Ti totalmente. Não há nada que fique oculto aos Seus olhos, meu Deus. Então opera em nós com Teu Espírito. Nos corta, nos quebra, nos machuca, nos reconstrói, meu Deus. Nos refaz. Que possamos tomar da água viva que é Cristo, que possamos comer e beber aqui da Tua ceia também mais tarde, meu Deus, conforme o Senhor opera em nós. Esteja conosco, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha e meu Salvador. Amém. Podemos nos sentar. O Clayton, ele comentou de uma passagem de Paulo, muito famosa, muito conhecida por nós, que fala lá em 2 Coríntios, a gente não vai abrir, mas que é assim: Paulo, falando sobre si mesmo, na terceira pessoa, ele fala que ele conhece alguém, está falando dele mesmo, que teve revelações incríveis, revelações que não é lícito que ele fale. Então ele teve visões, ele teve alguma coisa fantástica, que ele não podia falar, de tão maravilhoso que era. E para que ele não se orgulhasse dessas revelações, foi-lhe enviado um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, um espinho na carne. Ele orou 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho na carne dele. Não sabemos exatamente o que é. Deus não fez. Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se é verdade de Paulo, que olha, é melhor, veja bem, foi um mensageiro de Satanás. Deus mandou um demônio, um espírito ruim, para que agisse no apóstolo Paulo, para que ele não se orgulhasse. É como se Deus falasse: é melhor para a gente sofrer vergonha, ser esbofeteado pelo diabo, em sofrimento e em fraqueza, do que ficarmos sozinhos com a nossa própria vontade, no nosso orgulho. Só que isso é muito difícil, meus irmãos. Seja crente, seja descrente, seja crente velho, seja crente novo, a gente não quer ser barro. A gente quer ser ferro. Eu não quero ser barro. Eu quero ser forte. Mas se você for ferro, se você não se quebrar, como que o oleiro vai tratar na sua vida? É como se você pegasse, vi um pastor usando essa analogia, pensa que você vê um casulo de uma lagarta. Aí você fala: nossa, eu quero tanto que esse casulo, que essa lagarta se torne borboleta. O que eu vou fazer? Vou cortar o casulo, pegar uma faca e abrir ele. Por quê? Porque eu vou estar ajudando. Porque a lagarta vai querer se esforçar para sair do casulo. Você está pulando fase. É como se você pegasse uma árvore plantada e você abrisse, quando ela está começando a dar você abrisse e puxasse para cima, pensando que vai ajudar. A gente quer pular fases, porque a gente quer ter o controle. A gente não quer olhar para nós com sinceridade e falar: realmente, sou barro, sou fraco, eu sofro,
A gente não quer olhar para os olhos da nossa tristeza, da nossa sofrer, do nosso pecado, das nossas tentações, encarar isso de frente. E esse texto me desafiou muito sobre o meu sofrimento, sobre aquilo que Deus trabalha em nós. Só para contextualizar, só para direcionar, vou colocar uma citação aí, é de Martinho Lutero. Ele está falando sobre salmos, alguns salmos específicos, e aí ele coloca como se fosse a voz de Deus. Então ele começa a escrever falando como se fosse Deus falando para aquele que está lendo. Consegue deixar maior, Du? Dá para ver? Cadê? Agostinho que está lá no fundo, está vendo? Não? Ó, então deixa maior. Pode deixar uns 3 slides. Glória a Deus. Aí, agora já. Ele falando como se fosse Deus. Assim saiu Abraão da sua pátria, sem saber para onde ir. Confiou em minha sabedoria e desistiu de sua própria, e encontrou o caminho certo e o destino certo. Eis o caminho da cruz, tu não podes achar, eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso, nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa te ensinarei através do meu espírito e palavra o caminho que deves trilhar. Não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho que te é preparado contra a tua escolha, contra teu pensamento e desejo. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo. É tempo oportuno, teu mestre chegou. Cristo nos coloca no caminho de cruz, em que nós não sabemos o próximo passo, em que nós não sabemos como lidar, em que vai acontecer aquilo que a gente não espera, e a gente é chamado a se alegrar, louvar e glorificar, porque é aí que Ele está trabalhando em nós, quando nós não estamos no controle. Se for para resumir o que eu quero passar para os irmãos essa noite, é que Cristo em nós nos dá maturidade para proclamarmos o Evangelho enquanto sofremos com alegria. Cristo em nós, que fala que Cristo em vós, a esperança da glória, nos dá maturidade para proclamarmos o Evangelho enquanto sofremos com alegria. Mas o que está acontecendo aqui? O que é essa carta? O que é a carta aos Colossenses? Paulo ele está preso. Ele está, provavelmente é uma prisão em Roma, mas tem controvérsias. Ele está preso, ele nunca foi para a cidade de Colosso, ele nunca foi para aquela região. Chega uma pessoa que plantou a igreja em Colosso, talvez em Colosso, Laodiceia e Herápolis, umas 3 cidades. Chega um pastor lá, uma pessoa que provavelmente se converteu ouvindo Paulo em Éfeso, que era uma cidade grande e próxima, e conversa com ele. Fala, Paulo, não está dando, está uma confusão em Colosso. E aí conta sobre o que está acontecendo lá, vários falsos mestres, mistura filosofia grega com religiões de mistério, paganismo, com judaísmo, misturou tudo lá, está no meio da igreja, está complicado. E aí esses mestres, eles usavam algumas palavras. Vou falar umas palavras, pensa no que elas significam agora, pensa no que elas significavam 10 anos atrás. Mindset, resiliência, empoderamento. São palavras que tinham determinados significados e por causa de coach ou de outras coisas, acaba tendo um significado, um sabor diferente, porque são usadas essas palavras como palavras-chave para algumas coisas. Não estou nem fazendo juízo de valor, se é certo ou se é errado, mas que tem alguns conhecimentos, algumas formas de pensar que mudam como a gente enxerga algumas palavras. As pessoas em Colosso, os falsos mestres, usavam algumas palavras do mesmo jeito. Plenitude, conhecimento,
mistério. São palavras que a gente já viu um pouco nessa carta, vai ver mais para frente, que são usadas de determinadas formas que Paulo tenta mostrar. Eu vou mostrar qual que é a verdadeira plenitude. Eu vou mostrar qual é o verdadeiro mistério. Eu vou mostrar qual que é o verdadeiro conhecimento. Então ele está tentando usar essas palavras que eles usavam e mostrar a verdade sobre eles. Se for resumir bem em alto, bem por cima, no capítulo 1, do 3 ao 14, que foi mais ou menos até onde o Clayton pregou no primeiro, a gente está falando muito com Deus o Pai. Agradece a Deus o Pai. Fala do conhecimento para viver de maneira digna diante do Pai. E aí passa para o Filho, porque fala, o Pai que nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. E aí começa a falar do Filho, fala de Jesus ser supremo sobre toda a criação, das coisas visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas criadas para Ele, na criação e aí na redenção. De todo pecado, o sangue de Cristo nos curou, dele foi do agrado que habitasse toda a plenitude, por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas. Então Wegg vai falando muito do Filho. Aqui, nesse finalzinho do capítulo 1, ele não fala diretamente sobre o Espírito, mas é sobre a ação do Espírito na igreja, naqueles que pregam, nos que sofrem, nos que se convertem. Então, Paulo pensou por cima assim, do que está acontecendo com Deus, orou a Deus, agradeceu a Deus, falou sobre Deus o Pai, falou sobre Deus o Filho, falou sobre Cristo, o reino dele, a transformação dele, e agora vem e vai falar sobre ele, aqueles que sofrem, aqueles que pregam, aqueles que se convertem, nesse finalzinho aí, antes dele começar a falar de outros assuntos no capítulo 2. Para a gente lidar com esse texto, a gente vai falar sobre martírio, missão e mensagem. Os três com M. Martírio, missão e mensagem. E ele faz aqui como se fosse um sanduíche. A gente falou um pouquinho disso em Daniel, em algumas das mensagens. Martírio, missão, mensagem. Aí volta. Mensagem, martírio. Faz como se fosse pão, mortadela, pão. Martírio, missão, mensagem. Aí ele volta. Mensagem, martírio. Então a gente vai tentar falar um pouquinho, a gente vai devagarzinho, vai fazer sentido. Começa e termina igual, no meio. Vamos lá, a gente vai começar com martírio. Agora me alegro, vamos ler o 24, o capítulo 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, agora, diante de tudo isso que eu comentei sobre a grandeza de Cristo, a supremacia de Cristo, o Cristo supremo sobre a criação, o Cristo para qual todas as coisas foram criadas, o Cristo que redime todas as coisas, reconcilia todas as coisas do universo, agora que eu mostrei para vocês que nós estamos num reino diferente, agora que eu mostrei para vocês que nós fomos transportados para o reino do Filho amado, que nós estávamos em trevas e agora estamos na luz, agora, por conta disso, nessa nova realidade, me alegro em meus sofrimentos. Vamos nessa frase aqui, porque isso é absurdo. Me alegro nos meus sofrimentos. A gente lê, não deixa que a linguagem bíblica afaste isso do seu coração, do quão absurdo é isso. Porque às vezes a gente lê as coisas na linguagem bíblica e isso até afasta do nosso coração. Se alegrar nos sofrimentos. Quem que está escrevendo isso? Está escrevendo quem passou por naufrágio, quem passou por ódio dos seus compatriotas judeus, quem passou por chibatadas, e com certeza enquanto ele escrevia isso, as costas dele ardiam das chibatadas, apedrejamentos, prisões, que já teve que se fingir de morto para conseguir escapar. Nisso, ele se alegra. Quando Paulo se converteu lá em Atos 9, a gente vê que o Ananias ia pregar para ele, Deus falou para Ananias, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele se alegra no sofrimento. Em medidas menores, nós vemos vários tipos de sofrimento que valem a pena. Por exemplo, por saúde. A pessoa que vai na academia, ela passa por um tipo de sofrimento. Por quê? Porque ela considera que aquilo vale a pena. Vale a pena eu me esforçar, acordar cedo, tal, por conta disso. Alguém que está
se esforçando no trabalho. Ok, vale a pena me esforçar nesse projeto, vale a pena me esforçar para entregar esse trabalho, tal, vou fazer uma hora extra, tal, porque vai valer a pena, seja por dinheiro, pela carreira, por outros motivos. Então, ok, é um tipo de sofrimento que vale a pena, que tem um porquê. Na vida cristã, tem coisas assim. Em Tiago fala, tenham toda alegria ao passar por provações, porque as provações produzem perseverança. Em Atos, quando João e Pedro eles são presos, colocam eles contra a parede, fala que vão matar eles, vão prender eles, fala que eles sairão alegres por serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Quando Paulo fala aqui que ele se alegra nos sofrimentos, ele não é sádico. Ele sabe que existe alegria no sofrer por Cristo. Ele sabe que existe alegria em se sofrer quando se sabe que há glória. 2 Coríntios 4, a gente não vai abrir, fala, eu sei que a leve e momentânea aflição produz glória que pesa infinitamente mais. Vamos abrir em Filipenses 3, vai abrir aí é o 3, 8 e aí pula para o 10. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparável com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo fala de todas as coisas boas que ele tinha na vida. Fala que eu sou judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Fala de todas as coisas que ele podia se orgulhar. Tudo que ele tinha que constituía a identidade dele. Fala, tudo isso é esterco. Perto do que é ganhar a Cristo, perto da suprema grandeza de conhecer a Cristo, isso é esterco. Aí o 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo, participando em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Essa frase é perigosa. Como assim completar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo? O que quer dizer isso? Cristo não sofreu o suficiente pelos meus pecados? Tem que sofrer mais? O que ele quer dizer com essa frase? É uma frase difícil. Mas em Colossenses, para usar o próprio Paulo aqui dessa carta, vamos pular só um pouquinho para Colossenses 2, 13 e 15, só para vocês verem o que é a cruz, para ver se há algum espaço para falar que a cruz não é suficiente. Colossenses 2, 13 e 15, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, vocês estavam mortos em pecados, vocês estavam nas trevas, vocês estavam longe de Deus. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que quer dizer? Todo demônio, todo diabo, toda potestade, toda tentação, todo pecado, tudo de trevas em nós, foi vencido na cruz. É como se fosse, já viram aqueles filmes antigos, da época antes da Idade Média mesmo, que tem alguém ganha uma guerra, tipo Gladiador, acho que Gladiador tem alguma coisa assim, que chega o exército derrotado. Aí você vê as pessoas derrotadas, que vão ser escravos, tudo tal, e todo mundo comemorando, aê, derrotamos eles. O que Paulo está falando aqui é que os poderes das trevas foram colocados assim, cativos, foram colocados assim como espetáculo público no sofrimento de Cristo na cruz. A forma que Cristo triunfa sobre os seus inimigos foi na cruz. Então não é, quando ele fala que eu completo no meu corpo os sofrimentos de Cristo, não é falta algo lá. O que ele quer dizer, então? O que acontece? Como que a gente sofre? Como que nós estamos em sofrimento com Cristo? Primeiro, Cristo se vê em nós. Quando nós sofremos, é como se Cristo sofresse. Para o próprio Paulo é isso, quando Paulo caiu no caminho de Damasco, o
que acontece? O que é a voz? O que Cristo fala para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? É Cristo falando para Paulo, que estava perseguindo cristãos, falando, por que você me persegue? Por quê? Porque os nossos sofrimentos, se estamos em Cristo, se sofremos como os cristãos, se sofremos em fé, Cristo se enxerga, se identifica, se coloca, está em nós porque nós pertencemos a Ele. Então Ele se vê em nós e nós nos vemos nele. Por quê? Porque olha só, a gente não só prega a cruz. A cruz não é só a mensagem, não é só o conteúdo do que nós falamos. A cruz também é o meio pelo qual as coisas são pregadas. O que eu quero dizer com isso? Nós pregamos aos outros quando eles enxergam nós sofrendo como cristãos. Se nós sofremos em alegria, se nós sofremos em Cristo, isso carrega a mensagem da cruz. O John Piper, falando disso, fala, o que é? O que são esses sofrimentos? O que é o sofrimento que Paulo completa, então? É uma representação pessoal, corpórea e custosa do amor de Cristo. Nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas limitações, nós mostramos, representamos pessoalmente, corporeamente, de maneira custosa, o amor de Cristo. Eu carrego o amor de Cristo quando eu sou humilhado. Eu carrego o amor de Cristo quando eu passo por doença. Eu carrego o amor de Cristo quando eu passo por luto. Eu carrego o amor de Cristo quando eu me esforço para pregar a Cristo. E nós nos gloriamos nisso, não porque a gente gosta de sofrer ou porque a gente é super especial, não é sobre nós, mas é porque nossos sofrimentos apontam para Jesus. Nós sofremos e nos esforçamos ao ponto de sofrer, ao ponto de saber que sofrer por causa do Evangelho exalta o nome de Cristo. Cristo em nós nos dá maturidade para proclamarmos o Evangelho enquanto sofremos com alegria. Verso 25. Dela, falando da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Ministro, diácono, é a palavra aqui, servo. Ele está repetindo o que ele acabou de falar no 23, que a gente não leu, que foi o final da mensagem passada. Ele é servo. Ele quer sublinhar essa condição de servo. Eu estou aqui, ele falando para o Colosso, para servir. Eu estou aqui como escravo de vocês. Ele usa uma palavra mais pesada, apontando para escravo em outras passagens. Por quê? Esse sofrimento é carregado por aqueles que querem ministrar a palavra de Deus, para fazer com que mais pessoas conheçam a Jesus. Quando ele fala responsabilidade, é uma palavra que aponta para a economia de uma casa ou de um palácio. É quase como, usando os termos da época, quase como se fosse o escravo, o servo de uma casa que era responsável para fazer a contagem daquilo. Quase como se fosse o administrador do palácio de um rei. O servo que é responsável para fazer a contagem, para entender como administrar as coisas da casa do rei. Então ele está falando, olha, eu aqui, eu sofro, não é sobre mim. Eu sou um servo, eu sou um escravo, eu sou pequeno, eu só estou pegando o que o meu mestre mandou e eu estou entregando. Para isso eu vou sofrer. Para isso eu posso passar pelo que for, mas eu vou entregar a mensagem daquilo. E eu vou pregar plenamente a palavra de Deus. Gente, eu acabo pensando em pregação, né? Mas tantas vezes nas nossas vidas, a gente carrega a mensagem de Cristo. Tantas vezes na minha vida, que eu deixei de apresentar a mensagem de Cristo por tantos motivos bestas. Eu lembro, pensando sobre essa passagem, eu lembrei de gente que eu sabia que poderia responder bem ao Evangelho, e eu não apresentei direito, não me esforcei direito, porque eu não gostava da pessoa, porque a pessoa me irritava, por outros motivos pecaminosos, que eu deixei de apresentar, como eu deveria, como eu poderia. Isso se aplica, para mim que estou pregando, lógico, mas isso se aplica também para você no seu trabalho, isso se aplica também para você na sua família, isso se aplica também para você durante as suas tentações. A gente deixa de entregar plenamente a palavra de Deus. E Paulo aqui fala, eu me tornei ministro, eu sofro, não importa o meu sofrimento, importa que eu entregue a palavra de Cristo.
é a responsabilidade de cuidar do tesouro de Deus para que outras pessoas conheçam a Cristo. Falando sobre missões, o Piper, olhando para essa passagem, ele fala que missões é a encarnação do amor de Cristo nas aflições dos seus missionários. Então, carregar a palavra de Deus, ministrar na vida de outras pessoas, operar o bem, transbordar do Espírito para outras pessoas, vai ser custoso. Tem vezes que vai custar dinheiro, tem vezes que vai custar tempo, tem vezes que vai custar você ser humilhado, você perdoar. Mas é a encarnação do amor de Cristo que você é para outra pessoa. Cristo em nós nos dá maturidade para proclamarmos o Evangelho enquanto sofremos com alegria. Mas beleza, o que ele prega então? Qual que é o conteúdo da pregação? Qual que é esse tesouro? O que significa pregar plenamente a palavra de Deus? O que Paulo está querendo falar? Por qual mensagem que vale a pena sofrer? Versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mistério era usado pelos falsos mestres em Colosso, eles queriam seduzir as pessoas com uma religião secreta. Sabe, tipo organização secreta, tipo, olha, não, se você conhecer, se você vir para o nosso meio, a gente tem coisa secreta aqui, a gente vai ter coisa que vai encher seus olhos, a gente vai ter coisa que a gente não pode sair falando por aí, não. Esse mistério oculto, sabe, religiões de oculto, ocultismo, era mais ou menos nesse sentido. E aqui Paulo usa mistério num sentido totalmente diferente. Ele usa mistério para mostrar, esse mistério foi revelado, foi escancarado. Mais de uma vez, em mais de uma carta, Paulo usa a palavra mistério, sempre apontando para algumas coisas. A profecia do Antigo Testamento sobre a redenção de todas as nações está se cumprindo. E esse cumprimento acontece de forma inesperada. Uma forma que não dava para saber antes. Olhando para o Antigo Testamento, a gente vê, beleza, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. As nações se achegarão. Os povos serão reunidos. Mas como? Não estava claro. Qual que é o mistério? Que a forma pelo qual Deus estava reconciliando o mundo consigo é por Cristo, que traz as pessoas de todo povo, língua e nação, através da sua morte e ressurreição. E ele sobe aos céus e manda do Espírito, para que a igreja, levando a sua mensagem pelo Evangelho, converta judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres, nobres e plebeus, independente de etnia, de nacionalidade, de sexualidade, de traumas, de pecados, todos estão convidados a terem em si a glória de Cristo pelo Espírito. Cristo em vocês. Cristo em vocês. Cristo em vocês. A esperança da glória. O que quer dizer Cristo está em nós? Primeiro, a gente tem uma comunhão íntima com Deus. Nós temos Deus de uma forma... Deus está presente em todos os lugares, é onipresente, mas de uma forma específica. Ele se faz presente, ele se abre um pouco mais em nós, com os nossos pecados e falhas. Por quê? Por conta de Cristo. Também nós temos uma comunhão diferente. Paulo fala isso, ainda dessa comunhão com Deus. Em Gálatas, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Paulo fala, o que você está olhando aqui não é mais Paulo. Não é apenas Paulo. É Cristo em Paulo. De forma que ele pode olhar. Gente, pensa isso, eu não consigo trazer em palavras. Eu não tenho capacidade, mas que o Espírito possa ministrar os nossos corações. Quando você peca, se você está em Cristo, se você é convertido, se você tem o Espírito Santo em você, se você se arrependeu dos seus pecados, se humilhou perante Cristo, quando você peca, em pensamento, em ação, por deixar de fazer uma coisa ou por fazer alguma coisa que não deveria, se olha para Deus e fala, Deus, eu fiz isso, mas esse não sou eu. O eu de verdade é aquele que o Espírito Santo me transforma. Deus, me ajuda a viver como eu sou de verdade.
Isso que eu fiz não sou eu. Vocês têm noção do que é isso? Cristo vinha até nós arrancar essas trevas de nós. E agora, por mais que tenha essas raízes de pecado, de mal em nós, a gente olha e fala, isso não sou eu. Isso não sou eu. Falava com uma pessoa com um passado muito difícil, e ela falava de mil coisas que aconteceram difíceis na vida dela, complicadas, com pecado, com tudo, com vício, com mil coisas. Eu animando ela, olha, tudo isso está acontecendo agora, né? Essas outras situações que estão acontecendo na sua vida. Mas você pode olhar para o espelho e falar, eu não sou mais quem eu era. Passou, soprou. Sou outro. Nós temos também comunhão com o próximo, como ramos da videira. Nós temos também a esperança da glória. Porque há uma semente em nós. Um professor meu, ele falava, os cristãos, eles não enterram seus mortos. Eles os plantam. Porque é uma transformação que a gente espera. 2 citações, rapidinho, para eu tentar exemplificar o que eu estou tentando falar. Uma é do Michael Horton. É algo maravilhoso que, embora Jesus Cristo tenha sido exaltado até o trono de Deus, e estando ausente de nós em carne, ainda assim nós podemos ser unidos a Ele de uma maneira mais íntima do que a comunhão usufruída pelos discípulos. Hoje a gente vai tomar ceia. Hoje a gente está ouvindo da palavra. Hoje a gente está orando. Hoje a gente está cantando. A gente fazer essas coisas. Por mais que talvez não tenha sido o culto que você mais se emocionou, a gente está mais próximo de Jesus do que João quando estava deitado no colo dele. Porque ele está em nós. Outra, o que Jesus leva à cruz é quem somos, nosso eu, com toda a sua culpa. E o que nós desfrutamos em união com Ele é precisamente quem Ele é, sua plenitude, com toda a sua glória. Sabe quando você faz uma troca, pensa em trocar de carro. Às vezes você faz um negócio, troca um carro num terreno, numa casa, não sei. E às vezes você pensa, nossa, levei vantagem, levei desvantagem. O carro quebra depois de 2 dias, você pensa, nossa, deu azar, tal. Não valeu a pena trocar. Olha a troca que Cristo fez com a gente. O que Ele recebe? A condenação pelos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado. Fala em 2 Coríntios 5. O que nós recebemos? A glória divina. Avançando. Martírio, missão, mensagem. Aí volta para a missão. 28, verso 28, né? Colossenses 1, 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Tá, se tudo que eu falei é verdade, qual que é a minha resposta deve ser quando eu sei que pecadores podem, pelo Evangelho, se unir a Cristo? Se eu sei que as pessoas que estão ao meu redor estão vivendo de uma forma que não glorifica a Cristo e tem uma solução para elas, e tem Cristo para ser ofertado para elas, que o vazio que elas sentem pode ser preenchido em Cristo. Qual que é a minha resposta para isso? Acho que eu já comentei rapidamente, 2 minutos. De um irmão em Pernambuco, eu estava no sertão de Pernambuco. Era Pernambuco? Era algum estado do Nordeste. E ele estava lá já há um tempo, e ele ministrava, ele ia em casa, passou 10 anos lá. Aí ele falou, estava sozinho num dia, geralmente eles iam de 2 em 2, estava sozinho nesse dia. Aí estava terminando o dia, ele já ia voltar para o vilarejo que ele tem a base e tal. E aí Deus tocou no coração dele, ele viu uma casinha e falou, deixa eu passar por uma última casa. Bateu lá, uma senhorinha recebeu ele, conversou uns 20 minutos, meia hora. No final falou, você quer aceitar Jesus? Ah, mas como que faz? Repete essa oração aqui comigo. Repetiu a oração, tal, aceitou Jesus, beleza. Ah, você volta aqui? Volto, mas não dá para voltar sempre, porque são vários vilarejos, tudo, tal. Ok. Continuou. Passou 1 semana, 2 semanas, ele foi no mercado principal lá da região, daqueles vilarejos. Aí ele ouve uma voz atrás dele.
Ô menino, por que você não veio antes? Por que você não veio falar comigo antes? Falou, não, senhora, que a gente não tinha passado naquele vilarejo. Não, você não está entendendo. Faz X anos que eu moro sozinha. Meus filhos estão em outro estado estudando. Não tinha marido. Eu achei que minha vida tinha acabado. Não tinha um porquê viver. Desde que eu fiz aquela oração, eu só fico alegre. Só fico cantando. Eu tenho Jesus. Onde estavam vocês? Que vocês não chegaram na minha casa antes? Por que eu tive que sofrer tantos anos sem saber que existia isso? Qual que é a nossa resposta quando eu sei que pecadores podem se converter? Qual que é a minha resposta deve ser quando eu sei que Cristo está à disposição de todos? Tentar apresentar todo homem, toda mulher, toda pessoa perfeita em Cristo. Pregar e preparar. Pregar de toda forma que eu conseguir. Preparar pessoas ao meu redor para que elas vão e preguem também. Apresentar todo homem perfeito, perfeito no sentido de maduro, maturidade. Eu quero ver nossos irmãos, eu quero ver as pessoas ao meu redor crescendo como plenamente humanos em Cristo Jesus. E aí ele volta para o começo. Como eu comecei com martírio, termina com martírio de novo, no 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Me esforço, luta, força, são palavras bruscas, são palavras que são termos que podem ser usados em atletismo, em esporte, em tudo, mas que também provavelmente está mais nesse sentido, em guerra. Então não é luta de sangue, é luta de esforço, é luta de exaustão. Para isso eu me esforço. Só que, quando a gente vê essa luta, essa força, e aí a gente pode falar, nossa, realmente, Paulo era o cara, Paulo era muito bom, como que eu vou conseguir passar pelo que Paulo falava? Aí ele fala, conforme a força de Deus, a sua força, a força de Deus, que atua poderosamente em mim. Então a gente vai e sofre, não porque eu consigo, não porque eu quero, não porque eu aguento, mas porque Cristo atua na força dele em nós. Em outra passagem, Paulo falou, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça não se tornou vazia em mim, mas trabalhei muito mais do que todos eles. E você fala, nossa, trabalhei muito mais que todos eles. Ele está se colocando, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Gente, o que eu gostaria que ficasse para nós? Que nós possamos ter alegria. Em quais? Algumas situações. Alegria nos nossos sofrimentos. O que eu faço quando eu sofro? Ora salmos. Abre um salmo, ora, faz daquele salmo a sua oração. Reclama com Deus, lamenta com Deus, rasga seu coração e seja sincero com Deus. Mas saiba que foi assim com Cristo. Por que Cristo podia chegar para o jovem rico e falar, venda tudo que você tem e me siga? Porque Cristo abandonou toda a riqueza, riquezas muito maiores do que a do jovem rico tinha. Cristo passou por todo tipo de sofrimento. Então, o tipo de sofrimento que a gente tem, a gente pode se encontrar nele. Se alegre no seu esforço para Cristo. Derrame o que parece ser excessivo. Sabe a mulher chorando aos pés de Jesus, derramando perfume caríssimo sobre ele? Entenda, tem uma frase de um missionário, Jim Elliot, ele morreu numa tribo no Peru, no Equador, mataram ele. Ele fala, encontraram no diário dele, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão, que abandona aquilo que ele não pode reter para ganhar o que não pode perder. O seu conforto, o pecado, a sua preguiça, a sua vida, a sua segurança, a sua saúde. Você vai perder. Você vai perder, vai passar. Vai passar como um sopro. Se você abandonar essas coisas, que em geral são até boas, muitas delas, para ter aquilo que você não pode perder.
Cristo em vocês, a esperança da glória. É uma troca que vale a pena. Tem alegria também em apresentar pessoas maduras a Cristo. O que está falando? É quase uma linguagem, um cara argumentando assim, que é quase uma linguagem de sacrifício, quase como se Paulo pegasse aquelas pessoas que se converteram, entregasse, oferecesse para Cristo em sacrifício. Como, olha, Cristo, aqui eu tenho para apresentar para você essas pessoas. Em outra passagem em Gálatas, ele fala, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pais, isso é diretamente aplicado aos seus filhos. Vocês têm que apresentar seus filhos, a minha filha, eu apresentar minha filha, como um sacrifício agradável a Deus. Nós não convertemos ninguém, é o Espírito Santo, mas na medida que nós podemos fazer isso. E também as pessoas com que você pode. Você tem algumas pessoas ao seu redor, algumas dezenas de pessoas que você pode ajudar a crescer em Cristo. Você tem o dever de se envolver na vida das pessoas lá fora, das pessoas que não são cristãs, sim, também na vida das pessoas que estão aqui ao redor. Na vida das crianças, dos adolescentes, daqueles que estão há mais tempo na igreja que você, daqueles que estão há menos tempo na igreja que você. A gente tem o dever de crescer juntos. E a alegria na glória de Cristo. Não aceite perder o brilho no olhar ao pensar e falar em Cristo. Esse mistério glorioso, Cristo em nós. Como eu falei no começo, a frase de Martinho Lutero, não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho que te é preparado contra a tua escolha, contra teu pensamento e desejo. Você pode estar passando por coisas que não foi a sua escolha. Você pode estar passando por sofrimentos que você não gostaria de passar. Mas esse é o caminho que Deus preparou para ti. E nele, por mais que não pareça, você consegue encontrar alegria, ministrar e florescer em Cristo Jesus. Cristo nos dá maturidade, Cristo em nós nos dá maturidade para proclamarmos o Evangelho enquanto sofremos com alegria. Vamos orar. Cristo Jesus, nós vamos participar da tua ceia, ó Deus. Nós precisamos de ti, nós precisamos da tua ação em nós. O Senhor esteve aqui presente, está presente com nós todos os dias, todos os momentos, até o final dos tempos. Eu peço que o Senhor se faça presente de forma especial hoje e ministre aos nossos corações para nos ensinar o que é ser barro. Desfaça o que tem que ser desfeito nas nossas vidas, meu Deus, que nós possamos olhar as nossas tristezas, sofrimentos, frustrações, traumas, tentações no olho e crescer em Cristo Jesus. Que nós possamos nos apresentar no último dia, meu Deus, diante de Ti, aprovados, recebendo o Teu olhar de aprovação, sendo bem-vindos na glória do nosso Pai. Esteja conosco, meu Deus, nos dá da Tua graça. Amém.